coisa que também é um pouco pesada, mas ao mesmo tempo é bom, porque é a saúde do Faustão. A gente, na semana passada, ficou apreensivo Sim. demais por conta da saúde do apresentador Fausto Silva. Está internado desde o dia 21 de maio, lá no Hospital Israelita Albert Einstein, que foi submetido a 2 transplantes. Mas a gente quer falar aqui do filho dele, o João Silva, porque ele repostou uma publicação do colunista Flávio Rico, que dizia que o Faustão tá muito bem e que isso serviria como um cala-boca pra gente irresponsável, citando um médico idiota. Esse tal médico se chama Elisário Júnior e ele disse num podcast que a possibilidade de morte de Faustão nas próximas semanas era grande. E ainda disse que não tinha a menor dúvida disso. Eu achei assim, até pouco essa indireta do João, porque que absurdo um médico ir para uma plataforma e expor uma situação dessa forma. Você que conhece o João, fica imaginando como ele deve ter se sentido. Olha, é uma situação realmente muito ruim, assim. E a gente está debatendo aqui, né, o uso de redes sociais, os influenciadores e a responsabilidade do conteúdo que a gente cria e que é criado por aí. Esse foi mais um conteúdo muito irresponsável desse médico, que não é o médico do Faustão. Muita gente ficou confundindo, pensando, é o médico do Faustão que está falando isso, que está dando uma entrevista. Não, não era o médico do Fausto Silva, era um outro médico que foi fazer essa declaração, e o colunista Flávio Rico, que é muito próximo do Faustão, é muito próximo da família do Faustão, fez esse trabalho aí, né, de corrigir esse desserviço que estava sendo espalhado por aí sobre esse outro médico. Ele foi lá e trouxe as informações oficiais e acredito que ele fez esse favor justamente porque, né, além dele ser muito responsável com as informações corretas, ele é próximo da família, ele é próximo do João, do Faustão. O Flávio Rico tem essa relação e aí ele trouxe essa boa notícia. É claro que a situação de saúde do Fausto Silva é delicada, exige muito cuidado. Não é uma coisa que ele já está bem, já está tudo bem, não corre mais riscos. Não, é uma situação muito delicada. É um homem de 75 anos que está lutando aí, né, para poder ter a sua saúde, passando por tantos transplantes. É claro que a gente sabe, não precisa nem ser médico para falar que é uma situação delicada, mas ir para uma plataforma, dar uma entrevista falando uma coisa que você não sabe, não pode falar, é muita irresponsabilidade. O João vem e traz essa notícia, né? Depois da assessoria de imprensa confirma que o Faustão foi estubado aí no sábado, dia 9, né? E aí depois ele recebe aí no domingo, dia dos pais, a visita dos 3 filhos ali no hospital. O que eu também acho muito importante para esse tratamento dele, porque a gente sabe que receber o afeto, receber o carinho, receber o apoio emocional ali, o apoio psicológico no momento que você está lutando pela sua vida, é muito importante, né? Te dá um gás, qualquer pessoa ali tem um gás. Então, o Faustão receber essa família ali do lado dele no Dia dos Pais, com certeza foi muito importante para essa recuperação dele aí, nesse momento tão delicado da saúde dele. Lucas, e me surpreende muito porque tanto você quanto eu, jornalistas, a gente já conversou com vários médicos e quando você vai conversar com um médico Sim, sobre uma paciente que não é dele, ele sempre se exime, ele diz, olha, estou analisando o que é essa situação, eu não estou analisando esse paciente, é tal coisa, tal coisa. Então, você exatamente. colocar um diagnóstico, você colocar uma sentença de morte, que foi o que esse médico fez, chega a ser quase, chega não, é irresponsável, porque você está lidando não só com a saúde estritamente do Faustão, você está lidando com toda a família. É um homem que tem 3 filhos, tem esposa, tem um monte de gente que gosta dele, e você vai a custo de quê? Realmente eu me pergunto o que levou esse médico a achar que dizer isso seria interessante. A gente até fala muito no jornalismo, né? Ninguém quer, morte não é furo. Você não quer chegar e dizer a morte de ninguém, não é legal dar notícia de morte de ninguém. A gente noticia porque, obviamente, é notícia. Mas a pessoa se colocar nessa situação, eu realmente. Que bom que a família pôde encontrar com ele no domingo, ele que agora está estubado, enfim. Mas realmente receber esse tipo de notícia e ainda fico naquela. O João deve ter ficado muito, muito mais raiva do que apenas colocou aquele stories. Mas vamos aproveitar que está falando do João, só para você também comentar como é que foi a estreia do programa dele, ela aconteceu, a gente ficou naquela dúvida por conta da saúde do pai. O que é que você tem de informação em relação a isso? Olha, eu até comentei hoje com os amigos que a estreia do programa do João acabou sendo menos barulhenta do que poderia ser, né? Eu acho que ela acaba sendo aí mais discreta, porque realmente é um momento que o João está mais resguardado, ele está mais guardado para a família.
Ele, com certeza, não só o João, como a família toda, não queria nem ter soltado mais um comunicado de saúde. Eles soltaram aquele primeiro e o hospital informou que não soltaria mais. Mas precisaram abrir a intimidade para falar que não era aquilo que esse médico irresponsável estava propagando. Então, assim, eu acho que esse momento talvez não fosse o momento ideal para o João estrear um projeto. A gente sabe que não é fácil mudar tudo assim, mas ele realmente não está 100% nisso. Né? O João fez algumas homenagens aí, falou sobre o pai, ele falou também sobre o pai nas redes sociais, por conta do Dia dos Pais. Então, ele é muito família. Semana passada a gente falou da importância que o Fausto Silva tem para o João apresentador, né? O tanto que ele ensina para o João apresentador. Então, a gente tem aí um momento que o João apresentador estava precisando do Faustão apresentador e não pôde, né, por questões de saúde, contar com isso. Então, não era o melhor momento, mas a gente não tem como, né, decidir quando vai estrear ou não. De que ele tá estubado e que, como os médicos disseram, tá bem, já é uma coisa maravilhosa. E ainda falando de Faustão, a gente disse aqui, né, que ele recebeu a visita dos filhos nesse domingo, né? É a Lara Silva, o João Silva, que a gente falou agora, e o Rodrigo. A esposa dele, a Luciana Cardoso, ela não foi até o Hospital Albert Einstein, onde o Faustão tá internado. E o motivo também foi trazido pelo Flávio Rico. É que ela tá gripada. E, como o Faustão tá se recuperando dos transplantes, a Luciana achou mais prudente ficar em casa, certíssima. Lembrando que os médicos do apresentador, eles enviaram uma nota para Fábio Oliveira, aqui do Metrópolis, e garantiram que ele tá se recuperando muito bem. E a gente só deseja mais saúde ao Faustão, né, Lucas? A gente aqui, pelo jeito eu e você, a gente tem tanta história com o Faustão que, de fato, aquela apreensão e desejo o tempo todo de que ele melhore logo, né? Com certeza, assim, e muito respeito, né? Eu acho que o Faustão, ele é um comunicador que serve aí de exemplo para todo mundo que quer trabalhar com comunicação. Não precisa ser só jornalista, não. As pessoas que têm esse espaço para falar, elas têm que se espelhar um pouco ali na história do Faustão e respeitar essa história dele. Então, esse momento que ele está precisando ficar resguardado, cuidando da saúde dele, com a família dele, eu acho que ele merece todo o respeito que ele né, precisa receber. Então, é esse cuidado e esse carinho que a gente tem aqui também por ele. Lucas, vamos para nossa última